E aí, galerinha, bom de dia, bom de tarde, bom de noite, não sei que horário que vocês estão acessando aqui, né? Mas o legal da gente trabalhar com aula virtual, videoaula, é que você pode acessar a hora que você quiser, né? Quantas vezes você quiser. Se você tem dúvida, você dá um pause e nesse pause você volta, assiste de novo até você tirar todas as dúvidas, repete quantas vezes for, no horário que você tiver mais disponível. Então, galerinha, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos começar com o capítulo 8 do nosso livro. O capítulo 8, ele trabalha com funções, tá? Então, nós vamos começar a trabalhar com função. Quando você trabalha com a matemática, é interessante que você perceba, ou que você entenda, o significado, o signo que você dá às palavras que a matemática te oferece. Por que essa disciplina tem o nome de função? Pelo seguinte, vamos imaginar o seguinte, ó, alguém vira para você e fala assim, aquela garota vive em função do namorado, ou aquele cara vive em função da garota. O que a gente pode pensar em relação disso? Sem pensar, aquele cara, pelo amor de Deus, vive em função da menina, aquela menina... Não, vamos começar a pensar o seguinte. Se um vive em função do outro, a gente pode começar a estabelecer alguns raciocínios que nos levem a um conceito matemático. Se os dois estão juntos, o que existe entre os dois? O amor, o sentimento, legal, mas tem mais uma coisa que a gente pode pensar. Existe uma relação. Então, a gente pode já começar a dizer que função é uma relação. Legal, tá? Mas existe uma relação entre dois elementos. Os dois elementos se relacionam. Mas repara o seguinte, se um vive em função do outro, se nessa relação uma está em função da outra, o que nós temos aqui? Nós temos um que manda e um que obedece. Basicamente isso, né? Então, nessa relação de dependência... O que nós temos? Nós temos uma pessoa dependente e uma outra independente. Vocês vão perceber agora que quando a gente fala em função matemática, nós falamos numa relação de dependência, onde existe um elemento que depende e um elemento que não depende, onde existe um elemento que manda e um que obedece, onde existe um elemento que domina e um que seja uma imagem, um que reflita. Nesse conceito, a gente começa a entender matemática. Vamos lá para o livro? Bom, então nós estamos aqui com o nosso livro, tá? Então só dar um toque para vocês, o que nós vamos ver agora está na página, a partir da página 123. Mas você não precisa nem abrir o tablet, né? Se você está aqui com o vídeo, você acompanha comigo e aquilo que eu falei, né? O legal dessa situação é que você pode parar o vídeo, voltar, pegar a explicação quantas vezes for necessária, até que você entenda. Tá legal? Mas vamos lá. Então nós vimos que função nada mais é do que uma relação, né? Então nós podemos dizer matematicamente que função é uma relação de dependência entre duas grandezas. Então, na matemática, função é uma relação de dependência entre duas grandezas. Legal. Professor, oi, fala. E o que são grandezas? Opa, boa pergunta, né? Então, o nosso amigo lá no fundo perguntou, o que são grandezas? Ótimo, tá? Então, grandeza é tudo que pode ser medido ou contado. Então, tudo aquilo que você olhar e falar, isso aqui eu posso medir? Isso aqui eu posso contar? Isso aqui eu posso quantificar? Isso é uma grandeza, tá? Vocês veem muito grandeza em física, talvez vocês estejam vendo em física já agora o que vem a ser efetivamente uma grandeza, tá? Isso é muito estudado em física. Vamos pegar exemplo então de função e de relação entre grandezas? Vamos ler. O valor de um imóvel. Quando você vai comprar um imóvel, tá? O seu valor vai depender de onde esse imóvel foi construído. Se de repente uma construtora construir um imóvel aqui do lado do colégio, tá? Vai lá, constrói, tá? E tem todo o seu projeto arquitetônico, o seu projeto de engenharia, e essa construtora usa exatamente o mesmo projeto arquitetônico, tá? Para construir um imóvel. Você olha, você fala, é o mesmo prédio, sabe, as dimensões dos apartamentos, as dimensões da área de lazer, eles são exatamente iguais, tá? Ou, né, tem mesma medida, tá? Então, o que acontece? Só que ela não construiu, ela construiu uma aqui em Santa Terezinha e ela constrói uma outra, por exemplo, lá na Lapa.
Será que esses dois imóveis vão ter o mesmo valor? Não, porque existe uma relação que diz que o valor de um imóvel existe em função do valor do metro quadrado da região onde ele se localiza. Então, o metro quadrado de um imóvel aqui em Santa Terezinha não é o mesmo metro quadrado de um imóvel na Lapa, não é o mesmo metro quadrado de um imóvel na Barra Funda, não é o mesmo metro quadrado de um imóvel no Lausanne, tá? Então, existe uma relação entre grandezas. Por quê? O valor do imóvel, tá? É uma grandeza, dinheiro, né? Está em função do valor do metro quadrado, é uma grandeza, tá? Eu consigo contar, eu consigo medir, eu consigo quantificar essas grandezas que existem. Então, existe uma relação entre essas duas grandezas. Uma grandeza existe em função da outra. Ó, vamos pegar mais um exemplo aqui. Quando eu vou abastecer, vamos supor que eu tenha ali, vou num posto que tem o valor do metro quadrado, eu viajei agora, hein? Que tem o valor do combustível por litro, tá? O que acontece? O valor que você vai pagar, tá, quando você abastece, está em função da quantidade de litros de combustível colocado no tanque, né? Então, se eu coloco 10 litros, eu vou pagar um valor. Se eu coloco 20 litros, eu vou pagar outro valor. Então, existe uma relação de duas grandezas, tá? Uma é o valor que eu vou pagar e outra é a quantidade de litros que eu vou abastecer. Então, existe uma relação entre duas grandezas. Eu consigo contar, eu consigo quantificar, eu consigo medir, né? Então, aqui eu tenho uma relação entre duas grandezas, onde eu digo que uma grandeza existe em função da outra. O valor que eu pago existe em função da quantidade de litros que eu abasteço. De boa aqui, galerinha, até? Tá, vamos lá continuar então. Vamos dar uma continuada aqui, né? Deixa eu rolar a tela aqui pra gente, né? Aqui a gente terminou, deixa eu ir na próxima página. Na próxima página a gente tem mais exemplos aqui. Churrascão, né? Pô, eu particularmente adoro um churrasco. Tá? Então, chega aí de domingo, de sábado, né, fazer um churrasco, isso realmente é muito legal, tá? Agora, quando eu faço um churrasco, eu estou trabalhando com o conceito de função. Por quê? Porque existe uma relação entre grandezas aqui, né? O valor que eu vou pagar pela carne existe em função do peso da quantidade que está sendo comprada. É uma relação entre grandezas. O valor que eu vou pagar e o peso da carne são duas grandezas que estão se relacionando, né? Então, eu posso dizer, por exemplo, que o valor a ser pago existe em função, existe uma relação de dependência, existe em função do peso dessa carne. Tá? Isso é uma relação de grandezas, onde existe uma dependência, tá? Isso é uma função.